Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Graça e paz da parte de Deus para vocês. Assim, é o nosso encontro diário com a Palavra de Deus, acreditando que ela realmente é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o seu caminho. Sabe, ontem eu fiquei muito provocado pela parábola que Jesus contou no dia de ontem, né? Sempre, cada vez a Palavra de Deus toca na gente, mas às vezes toca de um modo mais diferente, de um jeito especial, um jeito que a gente não está acostumado. Sobretudo porque ontem à tarde eu tive assim, um longo momento de oração com duas pessoas, oração virtual, mas sempre muito real, e a gente se deixando interrogar pelo impacto dessa palavra de Deus em nossos corações. Uma coisa que para mim ficou assim, no momento da nossa partilha ontem, me tocou muito, era ouvir a palavra de Jesus a palavra de Deus na primeira leitura através de Ezequiel, que foi um profeta que estava dando força às pessoas na hora do exílio, que as pessoas estavam vivendo na escravidão, não é? Tem um momento no livro de Ezequiel que Deus manda Ezequiel profetizar em cima dos ossos ressequidos, quase como dizendo para nós que o cemitério se tornou um lugar de uma visão de Deus, de um encontro com Deus. Esse clima que a gente está vivendo na cena de pandemia, de tantas mortes espalhadas pelo mundo afora e no Brasil, de uma forma particular. Então me lembrar do eco dessa palavra de Deus a Jeremias, dizendo: profetiza sobre esses ossos secos. E o profeta pronunciou a palavra de Deus, e aqui o Espírito veio e deu vida àquele monte de ossos ressequidos. Mas o texto de ontem falava de outra coisa, que era uma palavra também de encorajamento para os exilados, né? Dizendo para eles que eles estavam... podiam ter esperança no coração, porque o reino de Deus viria e seria como um galho que era arrancado de um cedro, não é? E seria colocado em cima do monte mais alto de Israel, e aquele monte iria florescer e a árvore iria vingar naquele monte, e as aves iam encontrar espaço nos seus ninhos. Jesus traz a mesma mensagem de esperança. Porque não nos esqueçamos que quando Jesus atua, se Israel antes estava no exílio no tempo de Ezequiel, quando Jesus atua, Israel está tomada pelas tropas dos romanos. Estavam lá dominando, não é? Já mais de 40 anos, já tinha ali essa presença dos romanos com o exército, com os impostos, com... Você sabe que às vezes um exército, quando entra num país, é tanta humilhação, não é? Humilhação dos pobres, humilhação dos trabalhadores, humilhação das mulheres, não é? Que muitas vezes fica uma presa fácil da violência. Então todas essas coisas que vão circulando, que vão ali dentro. E Jesus fala do seu reino, mas não usa essa expressão assim, de muita grandeza. O Evangelho fala de coisa pequena e diz que o reino de Deus é como essa sementezinha de mostarda. Aí eu ainda me lembrei na oração, né, daquele cântico que fala que o Espírito, nós somos como semente. Qual semente nos levarás? Então que somos como essa semente que o vento do Espírito leva para outros cantos. E a mostarda, não é? Que era um arbusto que nascia lá no campo, o que acontecia muitas vezes era isso, né? O vento soprava nos grãozinhos e ele caía lá e infestava o campo das pessoas. Não é que o pessoal gostasse tanto de ter tanta mostarda assim lá dentro do seu terreno, mas o vento ia levando
plantando, a sementinha jogada no campo. E assim, quase como dizendo assim para nós, que o reino de Deus também é assim. Ele vai crescendo levado pelo vento. Porque como é que o cristianismo, o evangelho se espalha? É assim, é por meio de trabalhadores que vão caminhando de um lado para o outro, de pessoas que eram escravizadas e iam entrando dentro da família. E quando chega um determinado momento, por exemplo, no ano 313, é que se edita uma lei em que o imperador dá tolerância para o cristianismo. Eles já eram muitos, um foco daqui, um foco de lá, e assim eles foram crescendo, como o fermento cresce dentro da massa, né? Quando eu era mais jovenzinho, eu trabalhei numa lanchonete, e uma das coisas que me mandavam fazer era fazer sonho, pãozinho, não sei o quê, e eu me divertia fazendo as bolotinhas para virar sonho e virar pão de queijo. Eu tinha uma habilidade, naquele tempo era rápido, fazia com as duas mãos e rapidamente montava um bom pedaço de massa, botava lá a goiabadinha lá dentro, girava e colocava, e eu gostava de ver. Depois a gente cobria aqueles pãezinhos ou aqueles futuros sonhos, eles eram pequenininhos, e aí depois de um certo tempo, a gente sabia, uma meia hora, sei lá o que, a gente ia lá descobrir e já estava tudo grande, não é? Então a gente não podia colocar muito colado um no outro, porque senão depois ele se colava, tinha que saber medir o espaço que ele iria crescer. Então o fermento lá dentro ia fazendo a massa ficar grande, né? Aquilo que depois as outras queriam virar esfirras e essas coisas todas. Então, no segredo, a gente diz assim, bota a massa para descansar. Na verdade, a massa não está descansando nada, a massa está trabalhando. Essa é uma primeira coisa, né? Como o reino de Deus vai crescendo assim, pequenino. O fermento, a quantidade de farinha de trigo que eu colocava era muito maior do que a quantidade de fermento que eu colocava na massa. Aquele pouquinho de fermento na medida certa fazia a massa inteira crescer. Assim, o reino de Deus é parecido com essas coisas muito pequeninas, mas que tem força, que tem eficácia. Depois vai crescendo no segredo, vai crescendo no silêncio. E Deus é o Senhor do crescimento. Deus é o Senhor do crescimento. A gente não pode esquecer isso. Uma outra coisa que seria interessante a gente pensar é que nós somos o reino de Deus. Nós que fomos batizados em Cristo, recebemos a graça, o dom da vida nova em Cristo. É nós que somos o reino de Deus. Santo Ambrósio, numa das suas homilias, refletindo sobre o Evangelho de Lucas, nós somos regnum. Nós é que somos o reino. Mas isso não precisava citar Santo Ambrósio, né, para estar dizendo nada para vocês. Bastava que a gente se lembre do livro do Apocalipse, quando lesse no livro do Apocalipse que Jesus fez de nós um reino para Deus, o seu Pai. Nós somos um reino de sacerdotes, de profetas e de reis. Portanto, o reino de Deus somos nós na medida que vamos crescendo silenciosamente no lugar que você trabalha, no lugar onde você passa as suas férias, onde quer que você esteja, você unido a Jesus, pela graça e pelo dom do Evangelho, você vai fazendo aquele lugar sendo transformado pela sua presença, por uma presença de luz, por uma presença de paz. Recordando então, portanto, esse grande horizonte bonito com o qual nós vivemos esta semana, nós voltamos para a leitura diária do Evangelho, que é o Evangelho segundo Mateus. Como nós sabemos, estamos lendo durante essa semana o Evangelho, durante esse período agora, né, desde segunda-feira começamos, o Evangelho de Mateus. Estamos lendo o capítulo 5, o capítulo 5 é o capítulo que é o primeiro sermão que nós vemos de Jesus, o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. E ali nós já encontramos Jesus que falou das bem-aventuranças, e Jesus não é como Moisés que sobe para a presença de Deus, mas Jesus é o Emanuel, é Deus mesmo presente no meio de nós, nos dá a sua lei e nos ajuda a aprofundar o sentido profundo da sua lei. Não é? Que agora ganham um nome diferente, que são essas bem-aventuranças. A partir das bem-aventuranças, com os óculos das bem-aventuranças, nós começamos a ler inclusive a Sagrada Escritura toda, com a lei antiga, com todas as profecias. Elas ganham um novo significado para nós. E aquilo que estava escondido como um fermento dentro do Antigo Testamento, agora era latente no Antigo Testamento, fica patente
por meio de Jesus Cristo, que faz a gente enxergar muito bem as coisas. Então Jesus estava falando com seus discípulos e com a multidão sobre o que estava escrito no Antigo Testamento como a lei, e como ele trazia o novo sentido da lei, que ele não veio para abrogar, mas pelo contrário, veio trazer pleno cumprimento. E aqui diz hoje o texto de hoje, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito a quem? Aos antigos, né? Olho por olho e dente por dente. Essa lei era chamada lei de talião, lex talionis, a lei do tal qual. Se alguém arrancou um olho seu, fazendo justiça, vão autorizar para que seja arrancado um olho dele. Arrancaram uma mão, quebraram um braço seu, vai ser quebrado um braço do outro. Aparentemente a gente acha isso uma coisa muito dura e Jesus fez isso, mas já aquela primeira lei, a chamada lei de Talião, que era presente no código de Hammurabi, já, né, daqueles povos ali que circulavam em torno de Israel, circundava Israel, já é um avanço essa lei. Mas ainda não é a plenitude, porque essa lei estava dando um basta à vingança exacerbada, à violência exacerbada. Nós na semana passada ouvimos como Jesus fez a gente ter cuidado até com a violência verbal. Agora vai corrigir o significado de uma violência que está presente na lei, porque há leis que são violentas, não é que não trazem o pleno, elas existem, têm o seu valor até um certo momento, mas precisam ser superadas. E Jesus então quer superar essa lei de Talião, que já não vigorava mais na época de Jesus, mas estava presente dentro da Escritura, e o espírito dela podia estar presente na mente e no coração das pessoas. Mas o que era que a lei de Talião queria corrigir? Queria corrigir aquilo que Lameque, que é um descendente de Caim, vai dizer no livro do Gênesis, no capítulo 4. Ele diz: o menino pisou no meu pé, por isso então eu tirei-lhe a vida, se mata alguém, a minha vingança, não é por um mal que me faz, será 70 vezes 7 maior. Jesus vai dizer pra gente que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Lameque queria se vingar 70 vezes 7. Então aqui a lei de Talião diz assim: olha, calma com tanta violência, não é para se vingar 70 vezes 7, mas vamos colocar uma medida de equilíbrio, uma medida de justiça, como que aqui se equivalem. Mas Jesus vai dizer aqui o contrário. Jesus vai dizer assim: vocês ouviram olho por olho e dente por dente, eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Jesus não está ensinando a gente a ser tonto, Jesus não está ensinando a gente a ser tolo, Jesus não está ensinando a gente a deixar que os outros façam a gente de capacho e pise na gente, porque a minha mãe já diz que quem muito se abaixa, isso mesmo, a careca aparece. Então, a gente deve aprender outras coisas, outros critérios. Quando Jesus diz assim: se você recebe um tapa no rosto, oferece no lado esquerdo, do lado direito oferece o esquerdo, Jesus está dizendo: quebre o ciclo da violência. Vá além daqueles esquemas que são esperados que você reaja como um ser reptiliano, né? A psicologia fala que o ser humano nessa sua dimensão límbica reptiliana, então se alguém te ofende, você vai imediatamente, reptilianamente, como uma cobra, vai lá e morde e ofende também. Não é isso. Nós somos seres que já deram um passo além no esquema do amadurecimento psicológico e do amadurecimento mental. Então Jesus, com isso aqui, ele está nos ensinando a quebrar o ciclo da violência. A única vez que a Bíblia nos relata que Jesus recebeu uma bofetada fisicamente foi quando ele estava na casa do sumo sacerdote sendo interrogado. E Jesus não deu o outro lado para o soldado bater. Pelo contrário, Jesus disse para ele: se eu estou errado, mostra-me onde é que eu estou errado. Se não, por que é que tu me bates? Aprendemos aqui agora como é que se dá a outra face, como é que se vai além do esquema de violência, porque uma violência só vai gerar outra. E a vingança tem um gosto que a gente quer sempre mais, como alguns dizem, a vingança só é um prato que só serve frio. Claro, a pessoa quer calcular, quer fazer, quer... Não, e Jesus nos ensina a vencer a vingança. E como é que se vence a vingança? É somente pelo amor. Aqui. Então vimos lá, Jesus não deu outro lado para receber um tabefe, mas eu vou voltar a esse ponto.
Aqui Jesus diz assim: se alguém abrir um processo com você para tomar a túnica, oferece-lhe também o manto. O manto era uma única coisa que no tribunal se dizia que não podia ser tomado em penhor, porque o manto é o abrigo do pobre, é aquilo que ele tem para se abrigar. Então você não pode tirar dele aquilo que ele tem. Então a lei dava até esse amparo. Mas Jesus está mostrando a gente que a gente pode ir além de uma liberdade que está garantida pela lei, que é uma liberdade que é interior. Porque na hora que alguém quer retirar a minha túnica e eu dou inclusive o meu manto, de fato eu posso entrar no mais profundo da minha nudez, eu fico nu, mas com isso eu não fico frágil, eu fico forte. São Francisco, quando o pai dele não entendeu o gesto dele, que ele queria de segmento de interiorização do evangelho, chegou na frente do pai, pegou, tirou toda a roupa, botou nas mãos dele na frente do bispo, ficou nuzinho, como nasceu. Ou seja, não teve dizendo assim: aqui ninguém tem mais controle sobre mim, eu sou livre. Sou livre ao ponto de tirar aqui as minhas roupas e dizer: está entregue. E a nudez também era a forma como a qual um cristão entrava nas águas do batismo. Não é? É essa forma do novo nascimento, do renascer em Cristo, do de verdade ser livre. Diante de São Paulo vai dizer que diante de Deus, para quem entra na vida do seguimento em Cristo, não vai ter nem judeu, nem estrangeiro, não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter escravo, não vai ter livre. Todos agora ganham essa liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Portanto, o convite é esse: a viver a liberdade em profundidade. Não deixar que o outro tenha espaço e tenha controle sobre você. Porque o domínio sobre nós, somos nós que entregamos. Então ele queria a túnica, eu dou o manto, que não era aquilo que ele queria. Eu vou além das expectativas dele e mostro para ele a minha liberdade. Então, aprender a ir sempre além. Uma outra coisa que Jesus diz assim: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Não nos esqueçamos daquilo que eu disse no início. A terra de Jesus está dominada pelo exército romano. E o que é que muitas vezes o exército faz, né? Vai passando alguém, eles têm que carregar uns sacos, tem que carregar pedra, tem que fazer uma trincheira, eles pegam as pessoas e botam para trabalhar. Forçado, trabalho forçado. Então Jesus diz aqui que a gente não entre no esquema do outro forçar a gente, que a gente vá um passo bem, mas sempre essa liberdade interior, que desarma o opressor. Não é? Com o passo da liberdade. Simão Cirineu, não é? Estava passando e os soldados agarraram: toma aqui, vai, carrega a cruz. Maldito quem carrega uma cruz. Mas Simão Cirineu entrou num processo de liberdade. Tanto é que o Evangelho de Marcos depois vai lembrar que esse Simão de Cirene, Simão Cirineu, era o pai de Alexandre, o pai de Rufo, de gente que depois entrou na comunidade cristã. Aquele gesto foi um gesto que ele cumpriu não só como quem estava forçado, mas o fez em compaixão a Jesus. Então, esse é o segredo profundo, não é, daquilo que São Francisco vai chamar também de perfeita alegria. Não é? Uma vez São Francisco estava caminhando um dia de inverno com o Frei Leão, e Frei Leão pergunta: São Francisco, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? E ele vai dizer: olha, Frei Leão, e se a gente chegar em casa aqui agora, do jeito que a gente está vindo de Assis, com esse chão todo cheio de lama, está caindo neve, a roupa da gente já está molhada aqui, a gente chega lá, bater na porta do convento, e o porteiro não reconhecer a gente, dizer que nós somos malfeitores e fechar a porta na cara da gente e deixar a gente lá fora. Essa é a perfeita alegria, se a gente não perder a paciência e o amor pelo porteiro, não ficar falando mal dele. E a gente bater na porta de novo e insistir com ele que somos nós. E ele sai de lá com um porrete na mão, dando cacetada na gente, tirando o capuz e batendo na gente. E a gente receber todas essas pancadas em união com Jesus, que também sofreu inocentemente por nós. Esta é a perfeita alegria. Parece impossível, né? Mas tem gente que é capaz de fazer isso. Aqui em Roma, em 1937, nasceu um rapaz. Ele chamava-se Luigi Calabrese. Esse rapaz, dentro da casa dele, perto da casa dele tinha um movimento de jovens cristãos. Ele começou a se interessar por isso, a rezar, e entrou na faculdade e estudou direito. E ele tomou a decisão que ele queria entrar na polícia. E entrou na polícia, e na polícia ele dizia que queria iluminar o ambiente da polícia a partir de sua leitura do Evangelho. E Luigi Calabrese realmente tomou posições humanas dentro da polícia da Itália, uma polícia democrática. Mas era um período muito tenso aquele que ele tinha entrado na polícia, fim da década de 60, e em 1972 esse Luigi foi assassinado por pessoas de certos grupos ativistas
da época. A mulher dele ficou com um filho e um outro na barriga. Ficou grávida. E ela conta que quando ela, nessa dor, ela nasceu para a fé. E começou com uma marca muito forte, foi a frase que a mãe dela pediu para colocar no túmulo. E a mãe disse que a frase que deveriam colocar no túmulo de Didi Calabrese seria: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. De fato, deixou uma jovem viúva, deixou uma mulher grávida, mãe de um filho, não sabiam o que fazer, estavam fazendo. Ultimamente aqui na Itália reacendeu de novo toda a história de Didi Calabrese, porque o governo da França autorizou a extradição do assassino de um dos mentores desse crime, que escapou para a França, porque naquele período na França se dava apoio a pessoas que eram fugitivos políticos. Aplicaram mal a lei ali naquele sentido e deram uma guarida que não era necessário. Ele deveria ter vindo para a Itália para pagar na cadeia o crime que ele tinha cometido. Mas a mulher de Didi Calabrese, ela diz uma coisa muito interessante, que ela entendeu essa frase do Evangelho como dizendo assim, entendeu que a oração era dirigida ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ela disse, se Jesus era homem como nós, e para poder perdoar a quem estava fazendo o mal, ele se dirigiu ao Pai para que perdoasse, e não ele perdoasse, ele poderia dizer, eu perdoo vocês que estão me fazendo aqui este mal terrível. Jesus não faz um ato de heroísmo, Jesus ora, se dirige ao Pai e pede que seja o Pai a dar essa graça de perdoar, porque perdão é um dom, é uma graça que a gente não consegue pela natureza da gente. A natureza da gente é reptiliana, a gente quer vingança, a gente quer imediatamente receber o mal, olho por olho, dente por dente, se não, como Lameque, 70 vezes 7 de vingança. Mas Jesus não, ele dá esse passo. E ela dizia assim, que a memória dela guarda aquele momento de dor dela com os filhos e a morte do marido que morre inocentemente. Mas ela diz, a memória tem pés, e os pés da memória caminham até chegar a esse ponto. Então, portanto, no dia de hoje eu quero pedir a Deus essa graça de que nos dê uma memória que caminha, que a gente não fique parado naqueles pontos de dor da gente, dando voltas às ofensas, dando volta àquelas coisas que a gente já sofreu, e que o reino de Deus cresça dentro de nós como perdão. Perdão que não isola a justiça. Ela dizia, até sabendo que será extraditado o assassino do seu marido, ela diz, eu não sinto nenhuma ímpeto de vingança, aliás, pelo contrário, eu acho que é um capítulo que deve ser fechado. Eu já os perdoei e gostaria que ele também fechasse esse capítulo na vida dele. Eu não sinto prazer nele estar na cadeia não, porque ele está velho e doente, então para mim não vejo prazer nenhum nisso. E outra coisa que ela dizia é o seguinte, que o perdão liberta as pessoas. Porque uma pessoa, por mais que ela seja má, e Jesus diz assim, não resista ao maligno, a quem é mau. Porque se eu resisto a quem é mau, isso não significa eu dizer que eu estou... E interessante porque o poneru que está ali no texto bíblico, o maligno não é só aquela pessoa que está fazendo mal. Não, resista ao maligno, porque muitas vezes quando a pessoa humana está fazendo mal, ela está dando asas ao maligno. Por isso a gente reza do Pai Nosso, livrai-nos do maligno, livrai-nos do mal. Ali no texto grego está do maligno. Porque se a gente cede ao maligno, a gente faz o quê? Faz o mal que o maligno nos puxa para fazer. É verdade que nós temos sempre a nossa liberdade, porque o diabo, o maligno, ele pode nos tentar, mas ele não pode dominar a nossa liberdade. Por isso que diante de todo pecado, nós somos responsáveis, porque o demônio tenta, mas o demônio não pode dobrar a nossa vontade. O maligno não pode dobrar a nossa vontade. Sou eu que internamente me dobro à sua tentação e posso permitir-me cair na armadilha que ele arma para mim. Então, quando Jesus diz assim, de não resistir ao maligno, não entrar em luta
com esse maligno, é justamente porque o maligno age em cada ato de maldade de alguém e a gente entra no confronto com ele e vai ceder a ele. Aí ela diz uma coisa que é interessante, que a gente não pode isolar as pessoas nos gestos e nas atitudes más que elas realizam. E ela dizia, porque esse homem que é responsável por esse crime, mas ele também é um pai, ele também é um avô, e quem sabe não foi um bom pai para o filho. E quantos gestos de carinho talvez os filhos relembrem dessa pessoa. Então eu não posso, por isso que ela diz que a memória tem pés, porque a memória não pode ficar ali estática naquele mal que alguém cometeu em um determinado momento. Como insiste muito o Papa Francisco para nos dizer para nós que não tem santo sem passado e não tem pecador sem futuro. O perdão é sempre dar ao outro a possibilidade dele se transformar no melhor que ele pode ser. E é por isso que a gente reza pela conversão dos pecadores, para que eles possam ser o melhor que eles são chamados a ser, na toda a sua possibilidade. E aí a gente entende que o problema nosso não é o problema do pecado que a gente comete, não é o problema do mal que a gente faz. É o problema de não acolher o perdão que Deus nos oferece por meio do seu Espírito de amor, por meio da sua graça, que vem sempre no nosso encontro. Pois bem, minha amiga, meu amigo, hoje Jesus joga essa sementinha de mostarda dentro do nosso coração, que esse convite a gente a perdoar, a vencer a violência, a não achar que a gente tem sempre motivo e amparo legal para fazer o mal ao outro, não. Que Jesus nos ajude a viver a verdadeira justiça, aquela justiça que tem o metro da misericórdia. E que o exemplo desse beato, porque Didi Calabrese ainda não é um beato, mas é um venerável, está no processo de beatificação. Então, o exemplo de um policial santo, não é que os policiais, aqui eu estou vendo, tem gente da polícia aqui acompanhando essa nossa live, que vocês que são da polícia se deixem inspirar por gente como o Didi Calabrese, não é? Que quis viver o evangelho por dentro, que quis levar sua pontinha de fermento para aquele lugar onde ele estava ali presente. E a polícia, o que é que ela tem que lidar? Ela tem que lidar com a violência, ela tem que lidar diariamente com a maldade. É preciso que a gente reze sempre muito por esses que são das forças de segurança para nós, porque em nos dando segurança, eles tocam com mão na maldade do ser humano. Que não se deixem contaminar, mas pelo contrário, que com suas mãos santas ungidas por Jesus possam levar uma nova luz para dentro dos seus ambientes. Olha só, um abraço para o Will de Souza, que acompanha aqui essa nossa live, para Gil Roger, Deus te abençoe, para Dinéa Flores, para a escritora História, bom dia para você, para Deise Andrade. Muito obrigado aqui, o Wilde está desejando um bom dia para todos nós, que esse dia seja abençoado. Rose Santos, um abraço para você, para Lilia Davi Nunes, para Odalea, para Lani Nascimento, para Sabores do Sertão, aí Ubaíra, para Solange Reinhardt, Deus te abençoe. Rosa Santos, um abraço para você. Eu não sei se essa Rosa Santos é uma que me chegou um recado, está aniversariando hoje. Se for, Deus te abençoe. Se não for, Deus abençoe na mesma. Leo Passos aqui, que Deus nos abençoe nesta nossa semana. Amém, Leo. Que assim seja. Maria Eurinia Abreu Silva, um abraço para você, uma boa semana. Rosidete Pimentel Rosa, um abraço para ti aí na nossa querida terra natal. Para Jucimária Matos, para Mari Caldas, um abraço. Para Conceição Andrade, para Gilza Câmara, para a Irmã Nátia em Santo Antônio de Jesus, na paróquia de São José do Andaiá, para a Adriana, para Maria o quê? Maria Agraciada, que nome bonito, Maria e Agraciada, para Marilene Sampaio, também aqui nosso abraço, a nossa saudação. E a Marilene, a Solange Reinhardt diz, muito bom, cada dia mais agradecida. Muito obrigado a você também, viu, pela escuta, na verdade é bem escuta. Para Gal Santos, não é aqui chegando, mas Gal já ouviu o áudio de hoje, né, Gal? Uma linda semana, Solange, sim, para você aí em Cruz das Almas, nesse recôncavo da nossa Bahia. Eu penso que eu saudei a todos que eu fui vendo por aqui presentes. Peçamos ao Senhor a graça do seu perdão e da sua paz. Mas lembrando Jesus que do alto da cruz, não é, disse aquela palavra tão bonita, não é, que
que nos inspira. Pai, perdoa porque Ele não sabe o que faz. Vamos nos dirigir ao Pai, porque na oração do Pai Nosso também nós nos comprometemos com receber e dar o perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja de trás de ti para te proteger, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine e te faça feliz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz semana para vocês, espalhando essa sementinha do reino de Deus. Você como uma sementinha que o Espírito de Deus vai soprar. Que ali onde você vai, você crie raízes, hoje e sempre.